Olá, meu nome é Rodrigo Luz da Cunha, sou pesquisador da EPAMIG e trabalho com a cultura do café. E nessa 10ª edição do Dia de Campo Café com Leite, realizada no campo experimental da EPAMIG de Três Pontas e em caráter virtual, nós estaremos falando sobre podas do cafeeiro. As podas e desbrotas são práticas importantes na condução dos cafeeiros, que não atendem técnica e economicamente ao padrão da cultura. Elas são recomendadas principalmente para resolver problemas de fechamento de lavouras, recuperar a produção, facilitar tratos culturais, corrigir alterações nas plantas por acidentes climáticos como geada e granizo, além das desbrotas que são realizadas anualmente, evitando excesso de hastes nos cafeeiros. Bom, antes de nós falarmos da decisão ou não de se podar os cafeeiros, um tópico que é importante é nós conhecermos um pouco sobre as características de crescimento vegetativo do nosso café arábica. O cafeeiro, inicialmente, nessa planta aqui que eu estou segurando, apresenta um crescimento durante a sua formação muito vigoroso. Apresenta um ramo na vertical, que é o ramo denominado ortotrófico, e formação de ramos laterais, que são denominados plagiotróficos. Esses ramos, com as suas primeiras produções, eles vão apresentar uma área produtiva bastante grande, conforme eu mostro aqui, com formação de flores que vão desenvolver frutos. Simultaneamente, nesse ramo aqui, eu tive crescimento vegetativo e produção. O que acontece no nosso café arábica, com o passar dos anos, essas áreas que produziram, elas não voltam a produzir mais, ficando a produção concentrada mais na parte terminal do ramo. E a gente nota que a área produtiva, após 5, 6 safras, vai ficando muito limitado. Então nós teremos essa situação aqui, ó, ramos longos, ramos esgotados, e a forma de nós recuperarmos isso é através da poda. Quando podamos esse cafeeiro, nós propiciamos a formação de ramos, né? Através de gemas que estão em repouso, vai formar ramos de primeira e ramos de segunda ordem, né? Recuperando então a capacidade produtiva do nosso cafeeiro. A decisão de podar o café ou não passa por uma série de análises que devem ser feitas em conjunto com o técnico e com o cafeicultor. Então, podar a lavoura ou realizar outras práticas culturais seria suficiente para solucionar problemas como, por exemplo, correção do solo, uma adubação adequada, como o caso dessa lavoura aqui. O outro ponto que devemos analisar, a nossa cultivar, se ela é produtível e apresenta produções compatíveis com as cultivares atuais. É importante também a gente analisar o histórico das produções dessa minha lavoura. E se ela não apresenta falhas, por exemplo, mais de 20% de falhas, não compensa podar. O melhor é eliminar e formar uma nova lavoura. Devemos também observar a altura das plantas, se ela não está dificultando a colheita e pulverizações, principalmente em cultivares de porte alto e que apresentam uma altura excessiva. Nesse caso, é necessária uma correção da arquitetura para adequá-las à minha mecanização. A gente também deve examinar as plantas cinturadas, principalmente no terço superior, por causa de ataque de pragas, de doenças, né? Isso pode determinar necessidade de podas. O outro ponto é verificar o sistema radicular, se não há problemas de afogamento, pinhão torto, ou plantas bifurcadas, conforme eu mostro na minha figura, ou também doenças como nematóides. Nesses casos, quando ocorre isso, essas lavouras são pouco produtivas e aí não compensa podar, e sim eliminá-las e formar uma nova lavoura.
A época mais apropriada para podar o cafeeiro é logo após a colheita, entre julho e agosto, que possibilita um bom crescimento vegetativo e no início do período chuvoso. Em geral, lavouras em bom estado vegetativo, elas devem ser podadas após a colheita. No caso de lavouras depauperadas, como essas aqui que eu estou mostrando, nós devemos aguardar a sua recuperação e realizar a poda durante a estação das chuvas, no máximo até o início de novembro. Isso porque a questão de alguns anos atrás nós fizemos um trabalho com podas em lavoura depauperada, como esta que eu mostrei agora, onde nós comparamos duas épocas de poda, uma logo após a colheita e a outra onde nós esperamos as primeiras chuvas e com isso nós fornecemos também via adubação foliar o boro e o zinco, que estavam com níveis baixos. Esperamos 30 dias e após esse período, que coincidiu o início de novembro, nós podamos essas lavouras. E o resultado foi que essa poda, entrando um pouquinho o período das chuvas, apresentaram maior número de brotações e uma velocidade de crescimento muito maior do que a poda realizada naquelas plantas que foram podadas, né, e logo após a colheita. Então, isso é um detalhe importante a ser colocado. Um outro assunto seria com relação a lavouras atingidas por geada severa. Então, a gente também só poda após as plantas emitirem as primeiras brotações, aonde elas vão indicar qual vai ser a altura de corte. E no caso de geada leve, a lavoura não há necessidade de poda. Pessoal, agora nós vamos falar sobre os diferentes tipos de poda. A recepa é a poda mais drástica, recomendada para lavouras que apresentam danos em toda a sua parte aérea e que perderam ramos produtivos, principalmente na parte inferior do meu cafeeiro, denominado de saia. Essa poda, ela elimina praticamente toda a parte aérea e provoca a morte de raízes absorventes, cerca de 80%, o que exige maior tempo de recuperação. Para lavouras que perderam muitos ramos produtivos e que, principalmente no terço inferior, que nós denominamos de saia, ou que estão muito fechadas pelo adensamento, o corte deve ser feito de 20 a 40 centímetros. No caso aqui, fizemos a 40 centímetros. Se há possibilidade de deixar ramos produtivos, como aquelas plantas ali, que nós denominamos de ramo pulmão, o corte deverá ser feito de 50 a 80 centímetros. No caso, fizemos a uma altura de 50 centímetros. O corte, voltando aqui às nossas plantas, o corte deve ser feito em bisel e inclinado, para evitar o acúmulo de água e, consequentemente, infecções por doenças. O espaçamento entre plantas determinará o número de brotos a serem deixados, no caso, 2 brotos por tronco. Muito bem, falando de podas, nós devemos também orientar as desbrotas e a condução dessas brotações. Para lavouras que receberam algum tipo de poda, no caso a recepa, esqueletamento ou decote, a desbrota é uma atividade essencial e que garante o sucesso ou não da poda. Ela deve ser feita após o desenvolvimento inicial das primeiras brotações, deixando 1 ou 2 brotos que melhor se encaixarem na nova arquitetura da planta. No caso aqui, nós temos aqui uma planta que recebeu a recepa baixa e vocês veem que está faltando realizar aqui a prática da desbrota, onde deixaremos aqui os 2 brotos mais vigorosos. Esses pequenos que vão emitindo, nós vamos eliminando. Então nós vamos selecionar aqui este broto aqui e este aqui, ó. Os demais nós vamos eliminá-los. Ok? Depois eu complemento aqui.
Em alguns casos de podas feitas regularmente, como esqueletamento sucessivo, pode-se dispensar a desbrota. Um outro tipo de poda que devemos comentar é o decote. É um tipo de poda alta que a gente elimina a parte superior do cafeeiro, com o objetivo de diminuir a altura, o que vai facilitar os tratos culturais e a colheita, ou recuperar o terço superior dessas plantas. Também ela é utilizada em lavouras atingidas por geada de capote dos ramos do terço superior, granizo ou também faíscas elétricas. Como que a gente faz esse decote? Nós podemos realizar o decote alto quando utilizado para manter os cafeeiros a uma altura constante. No caso de mecanização, o corte é realizado entre 2 e 2,20 metros de altura. No decote baixo, a gente utiliza para renovar a parte superior do cafeeiro. Essa poda é realizada em torno de 1,60 a 1,80 e nesse caso nós conduzimos 2 hastes por planta, conforme o caso apresentado aqui, que recebeu essas plantas uma altura de poda a 1,60. Vamos falar agora de um outro tipo de poda que é muito utilizado, o esqueletamento. É uma poda drástica que associa o decote alto com o corte acentuado dos ramos produtivos. É indicado para lavouras que ainda preservam esses ramos, desgastados pela idade com perda de produção, bem como para lavouras no sistema de safra zero. É importante que a planta fique com uma forma cônica, fazendo o corte nos ramos laterais com 20 a 30 centímetros do tronco, na parte de cima, e terminando com 40 a 50 centímetros na base da planta. Esta poda estimula o aparecimento de ramos ladrões, que devem ser eliminados, evitando o fechamento excessivo da planta. Ainda sobre o esqueletamento, vamos falar do sistema safra zero, que consiste na poda de esqueletamento a cada 2 anos, ou seja, no ano de safra alta, o cafeeiro recebe a poda de esqueletamento após a colheita. Ao cortar os ramos produtivos, você zera a safra baixa do ano seguinte, permitindo ter uma safra alta e mais econômica a cada 2 anos, e assim sucessivamente. As vantagens desse sistema é que no ano de safra zero não há gastos com colheita, há menor gasto com fertilizantes e defensivos e racionalização da infraestrutura de preparo e armazenamento. O sistema ele pode ser suspenso a qualquer momento, quando as produções não alcançarem os níveis esperados. Uma variante do esqueletamento é a poda apenas dos ramos laterais. Ela também é conhecida como poda parcial do arbusto. Ela corrige a perda de produção da saia, preservando a produção do ponteiro. Então, poda-se os ramos laterais do terço médio e inferior, preservando os ramos do ponteiro, que estão localizados no terço superior, e onde estão presentes ramos produtivos. A vantagem desse sistema é porque vai apresentar um baixo custo, pois não tem desbrotas. No ano seguinte já se obtém uma produção na ordem de 30 a 40 sacos por hectare, e no segundo ano esta lavoura apresentará uma alta produtividade. E por último, eu quero comentar sobre a poda seletiva, ou também chamada de poda por apreciação, onde as plantas do meu cafeeiro são analisadas individualmente. De acordo com os danos na parte aérea, elas recebem podas que vão desde as mais drásticas, como a recepa, a podas leves, como um decote ou uma poda nos ramos laterais. Ela é utilizada muito por pequenos produtores e tem como vantagem de potencializar a produção, porque quanto mais preservo a minha parte aérea, mais eu garanto produções. Entretanto, uma desvantagem é que eu passo a ter um talhão desuniforme, de acordo com as podas que foram adotadas nessa lavoura. Espero que tenham gostado das informações prestadas. Eu quero agradecer à rede social do café
e a todas as pessoas que direta e indiretamente me ajudaram nesse trabalho. Visite a nossa página da EPAMIG, www.epamig.br, e confira as nossas publicações. Desejo a todos os cafeicultores sucesso em sua atividade. Muito obrigado.